Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer uma dica de leitura aqui, uma dica exótica, um livro que talvez eu nunca vi alguém fazer um review dele, talvez seja até difícil de encontrar. E só para dizer que é de uma editora, talvez que acho que nem tem mais, né? Se alguém tiver alguma informação sobre essa editora aqui, irmão, pode colocar aqui embaixo no comentário, ok? E antes de eu apresentar esse review aqui, dá aquela força, aquela curtida no canal, aquele like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal que está passando pela primeira vez ou que já foi informado por esse canal por outras pessoas, né? Não deixe de passar aqui sem marcar esse canal com a sua inscrição. Acione o sininho das notificações e vamos embora que esse review aqui vai ser rápido e rasteiro. A obra aqui que eu vou apresentar para vocês é Vozes do Cristianismo Primitivo. Olha só. Aqui da Arte Editorial. Os autores é o Glenn Hisson e o Paulo Sespierski. Arte Editorial. Vamos lá. Quantas páginas tem essa obra aqui? 149 páginas. O sumário vou apresentar para vocês aqui. Ó. Quem quiser dar uma pausa, dar uma olhadinha direitinho, dar uma conferida. Eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos acompanharem. Mas quem quiser pausar, quiser ver alguma coisa, identificar alguma coisa interessante, pode ficar à vontade. Vamos lá. Sumário, apresentação, prefácio, vem o capítulo 1, a importância do estudo da história do cristianismo primitivo. Capítulo 2, o ensino cristão na igreja primitiva. Capítulo 3, os diversos estilos de culto nas igrejas do primeiro século. Eu vou ler esse tópico aqui interessante. Capítulo 4, a ceia do Senhor na história da igreja primitiva. O batismo na história da igreja primitiva. Capítulo 6, a luta por unidade na diversidade no cristianismo primitivo. Capítulo 7, o envolvimento histórico da igreja em ministérios sociais e ação social. Capítulo 8, reflexões sobre uma história cainótica. Basílio de Cesareia como paradigma para o diálogo ecumênico. Capítulo 9, a legitimidade do credo niceno na perspectiva das pessoas comuns. Capítulo 10, espiritualidade e pobreza. Notas, vamos lá. Separei aqui, falando sobre o ensino na igreja primitiva. Vou fazer um comentário em cima disso. É o capítulo 2. O ensino foi o elemento vital da igreja primitiva. O mundo helênico no qual a igreja nasceu ressaltava orgulhosamente os seus grandes mestres. O judaísmo, antecedente histórico do cristianismo, era uma religião de mestres. Jesus de Nazaré, por intermédio de quem e por causa de quem a igreja foi fundada, era o mestre dos mestres. Tornou-se natural, então, que o ensino devesse, na realidade, assim o fez, ocupar um lugar eminente no ministério da igreja primitiva. Portanto, há total justificativa em buscar-se na experiência da igreja primitiva direção para o ministério do ensino na igreja contemporânea. Por que é tão interessante falar isso aqui? Alguns perguntam assim, por que falar sobre isso, irmãos? Toda igreja hoje já tem ensino, será mesmo? Se os irmãos forem procurar, tem algumas igrejas por aí que já, pela não procura da membresia, pelo estudo da palavra, algumas igrejas até fecharam as portas para a escola dominical, por exemplo. Alguns cultos, algumas igrejas, no caso, pararam até de lecionar. Alguns dizem culto de doutrina ou culto de ensino, né? E por que isso? A questão de incentivar o povo tem que vir realmente da igreja, de estar lecionando e ter pessoas capacitadas para estar lecionando, né, instruindo as pessoas no estudo da palavra. É interessante porque não é a questão, a igreja não fica de pé somente só com oração, que é importante, sim, mas não é só isso. Não é só louvor. Se não tiver o estudo da palavra, um estudo regular da palavra, né, o ensino bíblico da palavra, tendo Jesus como foco, a igreja não fica de pé. Então, eles achavam e viram isso como uma coisa interessante e importante para fincar as bases da igreja, primeiramente o ensino da palavra. Sem isso a igreja não fica de pé. Claro que primeiramente Cristo, mas a palavra, que é o próprio Cristo, ela tem que ser o foco da liturgia da igreja. Outro ponto aqui interessante que eu separei está aqui sobre a diversidade de culto, na página 37.
existia vários tipos de culto, que alguns pensavam assim, tinha um culto na sinagoga, era para os judeus, né, os fariseus. O culto no templo, tinha o culto no templo, o culto na sinagoga, se o autor vai deixar aqui bem claro, o culto do cenáculo, o culto da palavra. São vários tipos de culto, cada um de uma característica diferente. Tem aqui algumas características especiais do culto cristão, e aqui ele vai dizer aqui, tudo quanto o culto da sinagoga pode ter influenciado o culto cristão, depois que o cristianismo se separou do judaísmo, vem sendo motivo de debate. Gerhard Delling já mesmo ressaltou a descontinuidade e novidade na adoração cristã. Todavia, a liturgia da metade do segundo século, esboçada por Justino Marty, em Primeira Apologia 67, parece uma liturgia de sinagoga combinada com a Eucaristia cristã, ceia do Senhor. Esse esboço incluiu os seguintes elementos. Olha a liturgia de culto na igreja primitiva. Primeiro, leitura das memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, o tanto que o tempo permitir, ou seja, não tinha um tempo específico. Quem faz esse tipo de leitura na abertura do culto podia tomar o tempo que fosse. Sermão, pelo presidente, no caso o bispo da igreja, oração por todos, isso é a sequência da liturgia do culto. A apresentação do pão e vinho misturado com água, quase todos os cultos havia praticamente a ceia, né, que para nós era mensal, para eles era quase praticamente todo culto. O amém pela congregação, a distribuição do pão e vinho misturado com água pelos diáconos, a entrega do restante das oblações àqueles ausentes pelos diáconos, oferta depositada com o presidente, esse ponto que é interessante, oferta depositada com o presidente para o cuidado dos órfãos, viúvas, doentes, aprisionados e estrangeiros. Irmão, quando ele fala aqui o presidente, que deixou bem claro que é o bispo, o líder da igreja. Quando era recolhido, no caso da igreja primitiva, era depositado ali aos pés do bispo, na frente de toda a igreja, e ali era feita a separação para as pessoas que realmente eram necessitadas. Ou seja, não era uma coisa feita em oculta, né? Era feito em oculto. Guardava-se as ofertas, né, para a distribuição para órfãos, viúvas, doentes. Depois vamos entregar. Não, era feito tudo às claras, a igreja vendo como está sendo feito distribuído, tudo aquilo que você estava dando como oferta, você estava vendo o que estava sendo separado e para onde estava indo. Tinha uma transparência. É uma coisa que muitos da igreja hoje, às vezes a gente vê muitas pessoas falando, não, a igreja não é assim, tem algumas formas diferentes de se levar o dízimo e oferta. Hoje, né, é muito levado para a questão do dinheiro, mas hoje, dificilmente com o dízimo, a oferta, você vê isso sendo separada para esse público. Existe uma questão de ação social, alimentos e tudo, roupas, né, vestuário e tudo, né, para levar para pessoas que são órfãos e doentes de forma separada de um dia de culto, não sendo mostrado para a membresia. Se alguém achar que tem alguma igreja que faça dessa forma, transparente para todo mundo ver, os irmãos podem fazer o comentário, fiquem à vontade. Mas a forma que é feita na igreja primitiva, a forma que era feita, hoje não está sendo feita da forma de transparência, ok? Até fazem, mas era uma forma diferente da igreja primitiva. Então, assim, se você quer saber como a igreja primitiva atuava, liturgia de culto, como era o culto da igreja primitiva, como era feita a ceia, como era o batismo na igreja primitiva, né? A questão de dízimos e ofertas, aqui, irmãos, ó, a base principal de como a igreja hoje, o que a igreja deveria seguir da antiguidade, está aqui, ó. Uma obra sensacional para você quer entender realmente como funcionava ali a mecânica da igreja primitiva, ok? Fica aí a dica aí, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.